Oi, gente, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E sumi. Quer vir aqui, filha? Dá um oi, pessoal? Não. Ela não quer, gente, falar com vocês. Tcharam! Minha princesinha. Depois eu vou postar o vídeo e você vai aparecer lá, tá? Vai, tá bom. Gente, vim hoje tentar voltar para o canal, né? Depois de tanto tempo sem gravar, tem muitos vídeos que estão guardados também. Vou tentar resumir para vocês algumas coisas. Ó, vou atualizar vocês em outro vídeo, mas para eu contar essa experiência que eu tive com Deus, eu vou precisar de falar algumas coisas, né? De algumas mudanças na minha vida. Primeira mudança. Hoje eu trabalho numa empresa como encarregada. Foi, assim, um presente de Deus na minha vida. Né? A mudança toda na minha vida começou quando eu tive uma parceria do Instagram com uma terapeuta. Então, eu fiz a primeira sessão de terapia e mudou tudo. Aí eu vim contar pra vocês. Aí eu vim contar um pouco pra vocês. Enfim, estou em um emprego novo. Se chama Verso Story, a empresa que... Filha, a mamãe tá gravando aqui. Se chama Verso Story. E eu amo trabalhar lá, amo minha patroa. E, enfim, o que tá acontecendo? Esses dias, eu tive uma experiência com Deus lá na fábrica, né? Não sei se eu falei aqui agora no vídeo que eu sou encarregada na empresa, né? Carteira assinada, tudo bonitinho. Eu estava buscando uma coisa e Deus me presenteou com outra coisa maior. E depois também eu vou contar pra vocês o milagre. Eu vivi muitos milagres, né? Muito tempo também de faltas, né? Mas eu vou explicar tudo pra vocês durante alguns vídeos que eu for postando aqui, tá? São algumas atualizações, porque tem bastante pessoas também que mandam mensagem pra gente falando que tá revendo os vídeos porque não tem vídeo. Então eu vou começar a gravar algumas coisas aqui pra vocês, tá? Então reparem na minha mudança, tá? Ó, unhas. Tenho andado sempre assim, né? Deus tem abençoado, eu tô conseguindo viver coisas que eu não vivia há muito tempo, tá? Vamos se dizer até que anos. Enfim, gente, antes de eu me converter, eu não acreditava em Deus. Não é que eu sou ateu, não existe. Não, eu sabia que tinha algo, mas eu não tinha essa experiência com esse algo. Então, pra mim, era como se não existisse. Igual você conhecer um ator. É como se ele não existisse pra você e nem você pra ele. Era assim, tá lá, mas não existe, porque a gente não conhece. Então, eu não conhecia. E o que aconteceu? Tá bom, daqui a pouco eu vejo, tá bom? Posso terminar de gravar? Aí, o que acontece? Esses dias eu tava lá falando com Deus, né? Eu tô alguns dias sem ir em uma igreja física, tá? E em algum local, né, pra ter um culto, uma reunião, eu tô sem ir há um tempinho só. E eu tava conversando com Jesus. E eu falo com Jesus, gente, como se eu estivesse conversando assim, eu e você. E eu comecei a falar com Jesus, né? Comecei a falar com Jesus que a oração, a conversa que eu tava tendo era: Jesus, eu me arrependo do tempo que eu não acreditava que o Senhor existia. Eu vou falar só no pensamento, porque eu sei que o diabo escuta. Foi assim que eu comecei. Então eu vou falar contigo só no pensamento. E comecei a falar: Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Quero ter alguma experiência, porque eu tô um tempo sem congregar em um lugar e a gente acaba se sentindo fora, né? E a gente não tá fora da presença de Deus, porque quando a gente busca Deus e faz o que tem que ser feito, mas a gente fica sentindo que tá fora, não tá fazendo parte de algo. Então eu comecei a falar: eu quero ter uma experiência contigo, quero te sentir, eu quero viver alguma coisa para eu saber que o Senhor está aqui. E quando eu comecei a falar assim, eu já comecei a sentir minha vista fazendo uma coisa assim, tipo do lado de cá mesmo. Tipo, não era minha vista tremendo, mas eu pensei que eu tava tendo alguma crise de ansiedade. Começou, eu senti como se fosse umas luzes, igual quando a televisão
antiga, de antigamente, quando você ligava e ficava passando aquelas cores assim. Então, tava sentindo aquilo aqui. Daqui a pouco eu tirei meu óculos, né? Porque eu uso óculos, tirei meu óculos, tirei minha franjinha. Falei, gente, será que tem uma franjinha aqui tampando? E daqui a pouco senti do outro lado também. Então ficou os dois fazendo assim. E eu tô tipo assim, meu Deus, eu falei com uma costureira, né? Fulana, não tô bem. Só que nisso eu esqueci da oração, gente. Falei, fulano, não tô bem, tô passando mal. Eu tô te avisando porque eu posso desmaiar e você vai saber o porquê. Aí ela, tá bom, mas tá sentindo o quê? Eu falei, não sei, tô sentindo umas coisas assim. Tipo, eu olhava pra frente, eu não via, sabe? Eu via assim. Filha, calma aí, filha. Aí eu fiquei com medo de desmaiar, né? Aí eu sou encarregada, mas eu também, era um feriado que eu tava trabalhando e eu fui pra costurar, pra adiantar uns serviços. Aí eu falei com ela, só que aí eu esfreguei o olho, tirei meu cabelo, joguei meu cabelo todo pra trás, tirei o óculos e mesmo assim aquilo ali não saía. Aí eu fiquei assim, meu Deus, daqui a pouco eu comecei a sentir assim, pensa, bota a mão assim e vocês vão ver que não dá pra gente ver do lado de cá, a gente só vê a frente. E eu comecei a ficar vendo só a frente. Mas antes disso, eu tava falando com Deus, falei, Senhor, o mundo tá tão ruim, que eu tinha visto uma reportagem de tarde, né, que me chamou muita atenção. Um rapaz que ele sempre tinha alguns gatilhos, ele tinha esquizofrenia, né, e minha mãe tinha isso. Então ele tinha gatilhos em dias de aniversário. Então ele teve uma crise no dia do aniversário. Deixa eu gravar? Tá, o que eu faço, tá? Teve uma crise no dia do aniversário e depois ele teve uma crise no dia do aniversário da mãe. Só que nessa crise que ele teve no aniversário da mãe, ele matou a mãe dele. E a tia dele falou assim, quando ele voltar, né, quando a mente voltar, imagina como que ele vai se sentir, porque ele ama a mãe dele. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, o mundo tá tão cruel. E tinha acontecido outras situações também perto do meu trabalho, um rapaz trabalhando uma semana numa oficina e houve uma invasão, essa coisa de, né, que a gente já sabe o que é, e o rapaz morreu inocente, e a gente vê muita gente assim, inocente, né, sofrendo algumas coisas. Aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, o mundo tá assim, eu conversando, eu falei, Senhor, mas Senhor, eu não quero deixar de acreditar que isso existe, que o Senhor tem um propósito para cada um e tal. Comecei a orar assim, né? Porque quando eu vejo essas coisas me abalam, eu não gosto de assistir reportagem, nada disso, porque eu fico muito mal. Aí nisso, eu fico até emocionada, aí nisso eu comecei a passar mal, né? Comecei a sentir isso e eu não sabia se eu tava passando mal pra ter crise de ansiedade, ou se eu ia desmaiar porque eu tô trabalhando muito, eu não sabia. Aí nisso eu senti essa coisa assim, não era uma mão assim, você vê uma mão, mas era uma sombra, quando você olha e vê uma sombra. E tava assim. Aí continuava aquilo assim e minha sombra assim. E eu ficava assim, meu Deus, agora eu olhava pro lado e não via mais. Eu parecia que meu olho tava fechando. E eu comecei a pensar na hora, falei, meu Deus, será que eu vou ficar cega? Será que essa experiência, porque quando eu tava falando com Jesus eu falava, eu sei que às vezes, pra gente saber que o Senhor existe, às vezes precisa do Senhor tocar até na nossa saúde. Mas, se for da sua vontade, eu só não quero deixar de acreditar que o Senhor existe. Eu só não quero deixar de ter fé, porque eu vivi muitos anos sem ter fé e eu não quero deixar. Isso que eu sinto, isso que eu acredito, eu não quero deixar. E foi isso, gente. Aí eu fiquei assim, aí eu vi que tava fora do controle já. Eu fui lá na minha patroa, sentei lá, falei, não tô bem, tô passando mal. Ela tá sentindo o quê? Eu falei, não sei, tô vendo uma sombra aqui, tá assim, não tô me sentindo bem. Aí ela, tá bom, senta aí. E ela puxava alguns assuntos, só que ela puxava assunto, mas minha mente até tentava conversar, mas ainda tava vivendo aquilo e parecia que tava tendo uma crise de ansiedade. E até na hora eu falei assim, gente, será que eu tô tendo uma crise de ansiedade? Ela, acho que deve ser, tal. Eu falei, gente, mas uma crise de ansiedade? Tipo assim, eu fiquei assim. Aí liguei pro meu esposo na hora de ir embora, ela me liberou mais cedo, né? Eu e a outra funcionária, a gente foi embora. Liguei pro meu esposo pra me buscar na praça, né? Eu falei, vai que eu desmaio, acontecer alguma coisa. Aí, falei que eu ia ficar na rua um pouquinho pra gente se distrair, pra eu me distrair, se for crise de ansiedade, vou me distrair.
e depois eu vou voltar pra casa. E nisso eu fui contando passo a passo pra ele o que estava acontecendo. Só que eu lembrei da oração que eu tinha feito. Eu lembrei da oração e eu lembrei dessa visão. E nisso, na hora, eu senti assim, não sei se foi de mim, não sei se foi Deus, foi como... Eu falei com ele, será que Deus está querendo me dizer que não é para eu olhar para um lado e para o outro, que é para eu olhar, conseguir olhando para o alvo, que é Cristo, seguindo, sabe? Eu ia andando, eu acho que Deus está querendo dizer isso aí. Poxa, Tatiane, foi isso, não foi nada de você não tá passando mal nem nada, foi isso. Então, assim, foi uma experiência, assim, que é bom a gente de vez em quando, né? De vez em quando não, de vez em sempre, a gente falar com Deus e pedir pra sentir Ele de fato e de verdade, porque a gente não pode ter uma vida religiosa, a gente tem que ter uma vida com Deus mesmo, próximo de Deus, sabe? Às vezes a gente não tem tempo de estar com a nossa família, de estar com... mas tem aquele tempo ali de falar com Ele, de se deleitar nele. Então, essa foi uma das experiências que eu vou contar pra vocês aqui, porque eu tenho muitos testemunhos pra contar pra vocês. Mas essa ficou martelando assim, eu falei, eu tenho que reabrir gravando esse vídeo. Então é isso, gente, eu vou falar só por aqui. E não vou deixar nenhum versículo bíblico, assim, eu tenho um quadro aqui que eu deixo anotado. Eu deixo escrito já alguns versículos, né? E é isso, gente. Foi uma experiência incrível com Deus, tá? E vou finalizar o vídeo. E aguardem mais vídeos como esse por aqui. Espero que esse vídeo edifique a sua vida de alguma forma. A internet, pra mim, pra eu trabalhar com a internet, tem que ser algo que vai mudar, transformar e edificar a vida de alguém. Não é pra eu mostrar isso ou aquilo que eu tenho, ou que eu deixo de ter, ou pra falar de pessoas, de outras pessoas. Então, eu vou usar esse instrumento que Deus me deu, né, que é a minha voz, que é a câmera, que é uma internet, e para falar de algumas experiências e mostrar algumas parcerias que vão estar vindo por aí, tá bom? Então é isso. Curte aí o canal, se quiser comenta também alguma experiência que você já teve com Deus, né? Não vou conseguir ver assim rápido, porque eu tenho uma rotina muito pesada. Hoje é um sábado que eu saí mais cedo do trabalho, mas é isso, tá? Vou finalizar por aqui. Um beijo pra quem sempre manda mensagem pra mim. Tem gente que manda print, assim, manda foto que tá assistindo na televisão. Então, acho isso muito legal. E é isso, fiquem por aqui. E de vez em quando, nem que seja todo sábado, ou sempre que eu tiver alguma experiência dessa, eu vou estar postando aqui pra vocês, tá? Eu tô postando esse vídeo hoje, nessa data de hoje que vai estar aí, porque eu senti de Deus agora, nesse momento, pra poder falar com vocês, tá bom? E é isso, beijo. Até o próximo vídeo. Fui!